pessoal, estamos iniciando mais um podcast, o nosso Papo de Laticínios. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E hoje nós estamos gravando direto da Universidade Federal do Sergipe. E já deixo aqui o meu agradecimento ao professor Valdir e a todos os envolvidos que puderam colaborar para que o episódio pudesse ser gravado. E hoje nós estamos recebendo, aqui no nosso Papo de Laticínios, Gabriele Gomes, responsável técnica no Laticínios Natulact, e Yasmin Santana, monitora da qualidade. Sejam bem-vindas, meninas, ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela disponibilidade e pela disposição de vocês, principalmente para quem passou uma noite em monitoramento e mesmo assim está com a cara linda e plena aqui. Obrigada. Gabriele, conta um pouco para o nosso público sobre a sua jornada e quem é você. Tá bom. Obrigada, Sara, pelo convite, a todos do Papo do Laticínio. É com grande alegria que eu estou aqui hoje nesse dia. Bom, eu sou médica veterinária, responsável técnica da empresa Natulact. Sou também chefe de campo e também faço parte da gestão do controle de qualidade, né, da empresa. Ambos setores, né, se conversam e precisam andar juntos, e é nessa parte em que eu atuo. Muito obrigada. E você, Yasmin? Oi, primeiramente, muito obrigada, Sara. Sou Yasmin, né, formada em Tecnologia em Laticínios pelo Instituto Federal de Sergipe, fiz Campus Glória. E, como a Gabi falou, né, sou monitora da qualidade, estou lá à frente dos PACs, monitorando tudo, verificando também, mostrando o que é certo, o que é errado, por qual caminho seguir. E é isso, estou muito grata. Muito bem. E, pessoal, antes da gente dar início aqui no nosso assunto de hoje, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Só procurar lá no YouTube por Papo de Laticínios ou no Spotify. E siga nossas redes. Nós estamos no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Tá lá, Papo de Laticínios ou Sara.machados. E hoje nós vamos falar de um assunto que é dor de cabeça nos laticínios. Como gerenciar processos na indústria de laticínios. Tá muito relacionado ao PAC. Mas não só como um compromisso ali de receber uma auditoria, né? O porquê e qual a importância disso. Então, dá uma comentada para a gente, meninas, né? Como que gerencia o processo, como vocês executam isso na empresa de vocês, na Natulact, e principalmente lidando com a matéria viva, né? Que é o leite. É isso aí, Sara. É um dos nossos maiores desafios, né? Gerenciar todos os processos. Né, uma vez que nós estamos diretamente lidando com pessoas, né? E aí é o nosso ponto de partida, é levar essa concepção de gestão também aos nossos colaboradores, que é quem estão lá na ponta e executam as atividades, né? Então, quando a gente tem a ideia de padronização dos serviços, né, os intempéries e os imprevistos acontecem sempre, mas quando a gente padroniza o serviço, né, e leva essa concepção para o nosso colaborador, né, com certeza a rotina ela fica mais leve e mais fácil, né? Eu costumo dizer que o leite ele não tem embalagem, como alguns produtos, né? Nós lidamos diretamente com o produto e, por isso, esse extremo e necessário cuidado que a gente precisa ter em todos os seus processos, desde a recepção até a expedição. Muito bem. Ô Gabi, e explica para o pessoal o que é gestão da qualidade. Eu falo assim, na prática, para vocês que estão na frente lá do Laticínios, né, e que vivem isso todos os dias, né? Não é só um termo bonito. Uhum. Isso mesmo, Sara. Lá na Natulact, nossa experiência é muito grandiosa em termos de gestão da qualidade, né? Hoje nós temos toda uma equipe, né, formada por profissionais, né, seja da área, para fazer com que realmente a coisa funcione, né? Vai desde analistas de qualidade, né, técnicos, né, pessoas que já têm uma bagagem de experiência importante. E aí cada uma, dentro da sua função, né, exerce o seu papel para que as conversas elas realmente se unam, né? Porque qual é a nossa ideia, né? A conversa precisa ser única, a ideia precisa ser a mesma da nossa equipe, para que a gente consiga contornar os problemas que vão surgindo, né, conforme o passar dos dias, né? Então, a importância de que a equipe realmente se converse, a equipe esteja realmente com o mesmo propósito, né, de melhoria na indústria. Mais um principal desafio, né,
gerir equipe, com certeza é o principal desafio, o ponto de partida. Mas é essa grande importância de que a equipe esteja realmente comprometida com aquilo, né, e com a mente realmente aberta para traçar novas ideias, né, e alternativas diante dos problemas que a gente se depara na rotina. E assim, o quanto que a equipe da qualidade, né, ela tem que estar conectada com a produção, né, com o campo, né, e com a expedição. Eu falo assim, quanto que essa interação é importante, o quanto que vocês têm dificuldade de fazer todas as equipes, né, do Laticínios, todos os setores compreenderem, porque não é só um setor ali que executa um papel e entrega para o auditor e pronto, acabou. Né? Vocês realmente, além de ter toda essa responsabilidade da auditoria, né, da fiscalização, mas é muito mais que isso, né? É realmente garantir a qualidade e a segurança e os controles que o Laticínios precisa ter. Porque existe outro jeito de fazer controle sem ser com os programas, né? Não, isso mesmo. É uma grande ferramenta que a gente tem para conseguir realmente gerir, além de documentar, porque é uma consequência, mas realmente de conseguir enxergar todos os processos, né, da nossa rotina, né, como está funcionando, né, conseguir realmente ser algo palpável mesmo, sabe, dentro do processo. Então, é uma ferramenta muito importante. Lá vocês lidam com quantos litros de leite por dia e com quantos colaboradores diretamente relacionados a vocês? Nós estamos, em média, com 200 mil litros de leite por dia e em torno de também 200 colaboradores a 250 diretos. Tá? Esse número é muito maior se a gente for falar dos indiretos, mas é em média isso aí. E lembrando assim, que vocês têm que treinar a equipe, que existe rotatividade, né, que existe, eu falo que é difícil dentro de laticínio porque não é robô, né? Chega lá, o robô executa. Não, você tem que lidar com... A pessoa, às vezes, não dormiu bem, às vezes a pessoa teve um problema de família. Eu falo que todas as indústrias enfrentam isso, mas como o laticínio é 24 horas por dia, 365 dias por semana, assim como a vaca, né? Às vezes fica muito mais difícil até, né? Porque você não tem pessoas para substituir, né? Ah, faltou uma pessoa do setor da qualidade. Né? Eu falo que quase todos os dias a gente tem um colaborador sobrecarregado, Sim. porque alguém está falhando, né, ali. Então, quanto que as equipes precisam de estar conectadas, o quanto que treinamentos são importantes, né? Até mesmo para eu entender o quanto que o papel do outro ajuda na minha função ali, né? Às vezes a pessoa fica assim, um analista. Eu sou analista e eu sou só analista, não quero nem saber da plataforma. Né? O que vocês acham disso? Dá para ser assim? Não dá para ser assim, né? Na indústria, falando de laticínios, tudo, uma cadeia leva a outra, né? E nós estamos todos em um objetivo. Então, assim, não adianta, porque eu sou plataformista, eu vou entender só da plataforma. Eu sou analista de laboratório, não, meu papel é analista de laboratórios, então, tudo tem a sua importância, né? Eu também costumo dizer que eu me identifico muito com o Laticínios, porque ele nunca é uma rotina que, tipo, eu vou chegar, eu vou fazer isso. Até pode ser, mas no meio disso, acontecem os imprevistos, e aí acontece treinamentos, né, que a gente tem que sempre dar treinamento para nossos colaboradores. Vai coletar um SUAB, por exemplo, aconteceu uma não conformidade, então você tem que, junto com aquela não conformidade, você fazer a ação corretiva. Então, assim, você pode planejar como vai ser seu dia quando sair de casa, mas que quando chegar lá acontecem os imprevistos. Então, isso também é muito bom. Sim, é verdade. Ninguém morre de tédio, né? Isso mesmo. Mas essa semana nós passamos uma semana juntas, né, Gabi? Sim. E aí nós ficamos observando, né? A Gabi é responsável técnica, fica muito ligada ali à fábrica, aos programas de autocontrole, mas a gente esteve no campo visitando, e aí nós tivemos muita oportunidade de observar, assim, de conversar. O quanto que o transportador é importante no processo, o quanto que os treinamentos são necessários, né, para ele entender a importância dele ali no transporte do leite, né, até a indústria, e o tanto que os ordenhadores são importantes, né? Eu falo que o Laticínios, ele tem essa responsabilidade com o leite, desde o leite do Uber e da vaca até o produto chegar lá na sua mesa. Então, assim, é muita gente envolvida. Né? E quem está mais responsável, né? Quem está mais lidando ali com o povo e executando os treinamentos é a gestão da qualidade. Né? Isso e aí mesmo. você tem que entender como é que é a rotina de um transportador, você tem que entender como é que é a rotina de um ordenhador, né? De um chão de fábrica, de uma plataforma. Não é fácil, né? Não é fácil. É verdade, não é fácil. E esses processos precisam existir, é inevitável. Né? Quando a gente fala ainda da parte a campo, é um processo muito importante, porque a gente precisa garantir também uma matéria-prima de qualidade. Então, não dá para a gente ter uma indústria
ok, funcionando, se a gente não tem também uma equipe de campo funcionando, né? Sim. Ambos precisam se combinar, né? Desde lá até realmente o transporte, que é um ponto também muito importante, né, para os laticínios, é sobre essa logística bem elucidada de transporte, né? A gente precisa que a matéria-prima chegue de qualidade, né? Então, é muito importante essa logística de transporte, como ela funciona. Até porque, como a gente vem falando, né? É um conjunto e ele precisa se combinar, né? Nada pode sair, né, de forma rotineira do eixo. Até pode sair porque lidar com laticínio. Não são setores individuais, né? Com um certeza. conjunto. E eu falo assim, às vezes é difícil as pessoas entenderem isso, né? Quem está ligado ali, conectado. É difícil entender assim, qual que é a minha ligação com a fábrica, né? Qual que é a minha ligação com a expedição? Qual que a expedição tem a ver com o transportador? Né? A equipe tem que estar conectada mesmo, né? Linkada ali pelo produto final, né? O que o Sim, Laticínios com certeza. Natulact preza, né? Pela qualidade do produto. Mas é muito difícil, eu falo assim, é muita gente envolvida e você, além de ser muitos setores completamente diferentes, aí você tem, por exemplo, os períodos chuvosos ou os períodos secos, né? Que muda muito a rotina, né? Com certeza. É um dos maiores desafios, né? Principalmente em períodos mais chuvosos, né? Aqui em Nossa Senhora da Glória, aqui em Sergipe, nós temos enfrentado alguns períodos mais chuvosos, que é atípico, né? São períodos que chove muito mais. Então, o desafio é muito maior. E qual é a importância disso? É a gente já traçar metas, né? Já que o clima, a gente está se deparando com um clima diferente, atípico da nossa rotina, e é justamente traçar plano de ação em cima disso, né? Porque realmente, e quando vem a seca, a gente já tem outros problemas também diante disso. E aí, para que serve, né? Por que a gente fala de gerenciar processos? É para você já saber o que aconteceu de errado hoje, né? Qual foi a minha não conformidade, que eu já preciso de agir imediatamente. Né? Eu não posso pensar assim, meu Deus, o caminhão quebrou, ou choveu muito, a ponte foi interditada, ou eu tive um problema na plataforma de energia, ou um equipamento quebrou e a gente não sabe. Não dá para pensar no que vai fazer amanhã, porque o leite é uma matéria viva, né? E a cada quantos minutos ele perde qualidade? Eu sei que a cada 24 minutos dobra a contagem bacteriana, né? E aí isso eu não sei, assim, se, por exemplo, a cada 48 horas, que é o que a gente precisa coletar no ponto de coleta, e aí depois que chega no silo, estabilizou ou não? Eu preciso de ter eu tenho um prazo muito menor para poder ir para a produção. Com certeza. É por isso a garantia já do campo, da gente conseguir garantir que esse leite já chegue de qualidade, né? Como você falou. Quanto mais tempo de estocagem, né, mesmo resfriado, há um aumento significativo de CPP, de contagem bacteriana, né? Então, a gente precisa dessa logística. Primeiro, garantir que o leite realmente chegue, né, com segurança, um leite realmente de qualidade, né? E aí, diminuir esse tempo de estocagem possível. Até porque a gente precisa dessa logística também da produção, né? Do quanto cada turno consegue produzir, também da questão comercial, né? Do quanto essa saída, né, desses produtos também, para que não aconteça qualquer erro dentro de qualquer um desses setores, influencia em toda a cadeia, dentro da indústria, nesse caso. Eu falo, é muito difícil, porque você trabalha lá para comprar o leite, aí para coletar o leite, aí para industrializar, e aí de repente você está com a sua câmera fria lotada e não consegue sair com o produto, aí você vê a data de validade, cada dia diminui, meu Deus, agora só tem 29 dias, só tem 28 dias, né? E aí aquele produto ainda tem que ir para o ponto de venda. Sim. E ainda aí garantir que ele, né, vai chegar no meu consumidor dentro do prazo de validade, né? Então, é complicado, né? A gente lida, a não ser os queijos finos, né? Sim. O restante as datas são tudo muito, os períodos são bem curtos, né? Exatamente. Meninas, mas mais falando mais diretamente sobre os monitoramentos, eu queria que vocês explicassem para o nosso público sobre boas práticas de fabricação, né? De forma assim objetiva, para quem ainda não entende, para quem está entrando no mercado agora, ou para quem às vezes já está na indústria, só executa de forma robótica, né, os processos, mas não entendeu a importância daquele processo ali. Isso mesmo. As boas práticas de fabricação, como o nome já diz, né, são as boas práticas. Que a gente chama de BPF. Isso mesmo. Não dá para fugir dessa ação.
né? Lá na empresa, nós sempre que um colaborador vai iniciar os seus trabalhos, ele passa por um treinamento de integração, já para ele entender o que significa as boas práticas, que vai desde higienização até a execução mesmo da função do colaborador, né? Em relação, pessoal. com certeza, a todos os perigos físicos, químicos, biológicos, ele precisa dessa concepção. Até porque ele até pode executar a ação lá na rotina dele, mas ele precisa ter a consciência de por que ele está executando aquela ação. E ser rotina, não fazer só quando a monitora está cobrando, ou quando um outro profissional entra, mas ser realmente parte da rotina do colaborador, né? Sim. E além do colaborador, também de todos os profissionais que estão envolvidos na cadeia, né? Lá nós temos monitoramento desde a recepção até a expedição. Então, envolve mesmo todo mundo junto, nesse conjunto, para garantir mesmo que as boas práticas sejam executadas e não estejam só no papel. E, inclusive, até os estagiários também, eles recebem esses treinamentos, né? Porque Sim. eles vão fazer parte da indústria durante um tempo, então eles precisam também saber. É uma dica que boa, Yasmin, até para você dar para quem está na gestão da qualidade das indústrias pelo Brasil afora, é que é isso, né? Chegou um estagiário, às vezes, mesmo porque ele já está inserido na universidade, né? Está num curso ali, mas não esquecer disso, Isso né? mesmo. Dele Outra já ter essa coisa- rotina de Outra entender. coisa também bem interessante que eu e a Gabi nós estávamos debatendo era sobre um termo de visitas técnicas, né, Gabi? Porque às vezes chega alguém, marca uma visita e aí chega lá na hora e tem alguém com um adorno, mas a gente sempre fala antes, né? Olha, ao entrar, tirar os adornos, usar o jaleco. Adornos tudo. você chama de Anel, acessórios. Sim. brinco, isso, brinco, anel, aliança, relógio, enfim. E aí agora nós vamos fazer aqui, eu acho uma dica muito boa, muito importante, um termo, marcou a visita, a gente envia um termo, né, falando o que deve, o que não deve, já para a equipe chegar preparada. Para os estagiários já chegarem preparados. Não, nesse caso, Os visitantes. visita técnica. As visitas. Lá na das empresa- universidades. Exato. E aí, assim, uma coisa que eu vejo às vezes acontecendo é isso, né? O pessoal da fábrica ali fica cheio de regras. Ó, não pode ter barba, não pode ter acessório, não pode ter cabelo solto, não pode ter perfume, não pode ter maquiagem. Sim. E aí chega uma visita. E aí a visita pode entrar Pode lá entrar de de todo qualquer jeito, jeito, né? exatamente. Às vezes com A- sapato. a norma- E assim, e é difícil porque como que a sua equipe entende que ele não pode e que o visitante pode? Né? Exatamente. Como Lá que na- as regras lá na precisam empresa ser a gente claras? tem, além do programa de estágio, a gente também recebe os visitantes lá. Né? E é uma preocupação muito grande da gente, justamente pelo que você falou, de garantir até que quem chegue tenha essa mesma concepção. Né? De também, mesmo em uma visita, mesmo conhecendo, né, os nossos processos de fabricação, já, né, também executar as boas práticas lá. Não é permitido de forma alguma. Sim. Inclusive, aconteceu recentemente um episódio bem interessante. Nós tivemos fiscalização, né, do mapa. Sim. E o auditor, ele estava com uma correntinha, Um adorno, sim. um adorno. E aí ele meio que estava se recusando. E aí a gente, não, tem que tirar, é para todos. E aí ele, Muito bem, Yasmin, né? Que fique, né, pessoal? Regras são regras, meu bem. É isso mesmo. Independente se você é autoridade aqui eu mando mais. aqui tem que ser assim. Exatamente. certeza. Mas que fique isso. Eu acho que o pessoal das indústrias, a gente até gravou um outro podcast falando sobre PAC, e a gente até falou isso, quanto que os gestores, né, os supervisores da qualidade, o pessoal tem medo, os coordenadores têm medo do auditor, né? E assim, e é isso, se as suas regras ali são essas, independente de quem chegue, né? Isso, de pra qual todos. o nível de autoridade que ele tenha. Regras são regras e tem que ser para Isso todos. mesmo. Isso Né? mesmo. Muito bem, muito legal. Então a gente falou de boas práticas de fabricação. Eu queria só fazer que a gente comentasse, né, que a gente fala de boas práticas de fabricação dentro da fábrica. E a gente tem as boas práticas agropecuárias que a gente está começando a falar muito, né, do campo. Então assim, como que estão conectadas, né? No final das contas são tudo boas práticas que precisam ser executadas. E por que são boas práticas? Né, a forma de manejo você lidar, principalmente porque a gente está falando de alimento, né? Então o produtor precisa entender o que é uma boa prática e a indústria precisa de entender o que é a boa prática. Não é só uma burocracia, né, que a gente precisa de executar. Né? Não, é realmente ter um porquê ali de garantir a qualidade do alimento. Isso mesmo. Nos treinamentos, eu sempre falo assim, olha, tudo isso que eu estou falando não é porque a Yasmin inventou, a Gabi disse que tem que falar. Tudo isso são normas que nós temos que cumprir e também para garantir. Aí mostra o que pode acontecer se a gente não fizer por esse lado. Lá na frente a gente pode ter um prejuízo.
na mesa do consumidor pode acontecer algo, né, não legal. E aí eles vão entendendo, eu vou falando mais assim na linguagem que dá para eles entenderem. Aham. Eu falo assim, o sentido, né? Qual que é o sentido? Não sei se vocês usam esse termo aqui, mas qual que é o sentido de eu executar essa boa prática? Eu sei que eu não lembro aqui agora os números, mas existe um estudo, né, mostrando a quantidade de casos de internações e de mortes relacionadas à contaminação alimentar, né? Isso é prejuízo assim, coisas milionárias, né? Tanto no Brasil, em países menos desenvolvidos, maior ainda. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, né? O quanto que uma não conformidade pode comprometer a vida de uma pessoa, né? Às vezes, não é só o risco de antibiótico, né, no alimento, ou nada disso, mas de uma contaminação bacteriana que vai causar uma indisposição, que vai deixar do colaborador ir trabalhar, mesmo que seja um dia, né? O prejuízo que isso causa para a economia do país. Sim. Né? Isso mesmo. E sobre os procedimentos de padrão e higiene operacional, que vocês chamam de PPHO. Então, esses procedimentos, eles estão, né, diretamente ligados aos monitoramentos. Hoje, a nossa empresa é a Yasmin que faz. Né? Esses procedimentos são, né, instaurados dentro da nossa empresa com essa finalidade de, mais uma vez, garantir a inocuidade do nosso produto. Né? Então, como o nome diz, são procedimentos que precisam ser feitos, vai desde horário específico de um ciclo de limpeza, por exemplo, né, até a higienização do colaborador que adentra ou antes de algum processo específico na empresa. Então, todos esses estão, né, diretamente ligados e precisam ser executados independente de qualquer dificuldade que possa existir. Né? É um procedimento padrão e ele precisa ser executado. Yasmin, você tem algum exemplo que você gostaria de citar? Você está lembrando de alguma coisa sobre os PPHO? Procedimento padrão de higiene operacional? Alguma coisa que vocês já viveram lá na fábrica? Algum episódio? Se não estiver lembrando agora, a gente comenta depois. E sobre as análises de perigo e pontos críticos de controle? Comenta pra gente, né, como é que vocês fazem isso lá na Tulact. Então, a ideia é que a gente consiga realmente, primeiro, né, mapear o que é um ponto crítico de controle, né, como o nome já diz. É um ponto crítico que vai causar, né, alguma dificuldade mais na frente. Então, por isso que a gente precisa monitorar. Né? Por exemplo, um filtro antes do ciclo de estocagem. É um ponto... Exatamente, da recepção do leite. É um ponto que a gente precisa monitorar antes de qualquer coisa. Se ele está sendo higienizado com frequência, como é que está chegando o leite, porque é a parte de filtragem do leite, né, a primeira filtragem. Então, como é que está sendo feito? E dentre outros, né, temperatura de pasteurizador, enfim, vários pontos críticos mesmo e que vão interferir diretamente dentro do processo. Né? Eu digo sempre, todos os pontos, toda a rotina interfere, mas existem alguns mais críticos que merecem um olhar maior, merecem uma atenção maior. E aí, Gabi, uma dúvida que eu tenho, né? Quem que escolhe esses pontos críticos? Porque eu falo assim, às vezes você vê gente pagando para alguém escrever um PAC. Gabi, faz um PAC lá para mim e, né, eu vou te pagar aqui. Infelizmente, a gente ainda vê acontecendo isso. Mas aquela pessoa conhece a realidade daquela fábrica, né? Como que esses pontos críticos são escolhidos? Como é que vocês fazem essa observação? Qual profissional que está envolvido, né, nesse momento e na rotina de vocês, né? Quais são os treinamentos que faz para observar? Olha, qual o ponto crítico? E está relacionado também ao meu mix de produção. Por exemplo, eu produzo mussarela e queijo prato, né? Eu tenho os pontos críticos que são mais específicos. Ou eu produzo, por exemplo, o HT, ou eu produzo iogurte ou bebida láctea, né? Como é que funciona isso? É impossível a gente conseguir ter um PAC padrão, né? Por isso que tem a necessidade gigante de que o próprio Laticinium elabore o seu PAC e defina quais são os seus pontos críticos de controle, né? Como você falou, vai de acordo do seu mix de produtos, da sua logística, dos seus turnos de trabalho, né? Da sua demanda. Então, se você observar, é impossível que alguém decida qual é o ponto crítico da minha empresa. Por exemplo, né? se eu tiver inserido igual aqui, que vocês têm uma dificuldade maior com água, né? A água pode ser um ponto crítico ou ela vai estar em outro programa de monitoramento? Ela está inserida em um outro
em outro PAC, né, em outro programa de monitoramento, justamente porque é um programa mais detalhado devido à grande importância que tem a água, né? E vai desde os reservatórios até em termos de qualidade mesmo, cloro, pH, né, turbidade, enfim. Mas também é um ponto crítico a ser observado e que também é monitorado, né, diariamente, semanalmente, né? A gente até manda amostras para laboratório externo para conseguir fazer esse acompanhamento maior, né, em relação também à água. Mas se a gente for falar de produto, né? Então, se você observar, desde o filtro na recepção até, né, um equipamento que pode, né, trazer um perigo maior, né? A gente precisa observar como um ponto crítico. Aí você fala de um equipamento, por exemplo, que oferece o risco de acidente ou oferece risco não sei, de quebrar ou de soltar um parafuso durante a produção ali, de repente, né, igual a gente vê de vez em quando acontecendo um acidente, lotes tendo que ser recolhidos, né? Isso mesmo, por isso a importância de ter o cronograma de manutenção preventiva desses equipamentos, né, justamente para a gente evitar que esses acontecimentos ocorram, né? Não é muito falado sobre isso, né, mas tem uma importância gigante dessa manutenção preventiva, né, que a gente realmente executa esse cronograma com facilidade, né, porque quando é rotina acaba sendo mais fácil, né, e que o objetivo final justamente é que esses acontecimentos ruins não ocorram e também não causem prejuízo para o alimento ou para o nosso cliente. Só para a gente resumir, as boas práticas de fabricação, o procedimento de padrão de higiene operacional e as análises de perigo e pontos críticos de controle são monitoramentos que estão dentro dos PACs. Isso mesmo. Isso? Me corrija se eu estiver errado. Isso mesmo, todas elas estão dentro do programa de autocontrole. Sim. A gente está falando mais deles porque são... desses monitoramentos são os que vocês estão mais relacionadas. Sim, você, né, Yasmin? Porque a Gabi fica responsável nas por verificações, todos, exatamente. Nas verificações. E aí você tem os profissionais que executa e o que verifica. Isso mesmo. É isso? Mesmo. É uma grande importância que a gente verifique, né? Porque, no nosso caso, a Yasmin faz o monitoramento, né, de todos esses passos que a gente chama, mas é necessário que alguém verifique, né? Veja realmente se está sendo cumprido o que foi pedido, qual foi a não conformidade que aconteceu naquele dia ou naquela semana, se já foi resolvido de imediato, se a gente precisa, né, de um plano de ação interno para conseguir otimizar esse serviço, para prevenir que não aconteça. Então, com a mesma importância de monitorar, a gente também tem que pensar na verificação. Ô, Gabi, e uma coisa que eu até queria que você frisasse aí para o nosso público é que o responsável pela verificação é aquela pessoa que verifica realmente o que aconteceu lá em loco, né? Deixa eu ir lá ver o que aconteceu. Não é só verificar na planilha se está escrito conforme ou não conforme para eu entregar para o meu auditor. Isso mesmo. O sentido maior é esse. É que você entenda por qual motivo aquilo aconteceu, né? Porque às vezes acontece um fato ali isolado e a gente, só no papel, a gente fica ali, né, fadado a só mesmo observar aquela não conformidade e não observar o todo, né? Às vezes a gente pode até encontrar ou um outro problema ou uma solução mais rápida quando a gente realmente vai em loco. Então, a importância também de quem é responsável técnico ter essa visão, né? Porque o papel é muito importante em termos de auditoria, em termos de controle, mas a importância maior também é você estar lá presente em loco, né? Identificando por qual motivo aquela não conformidade aconteceu e como evitar, com certeza. E assim, e tratar esse momento como uma auditoria, né? Ter esse olhar clínico. Eu acho que é uma coisa que os nossos controles de qualidade, nossos gestores de controle de qualidade precisam de ter. É esse olhar clínico, porque tem a Yasmin com a equipe dela lá executando diariamente os processos, né? Os monitoramentos. E aí, de repente, por questões da rotina ser pesada, o que acontece? Tem coisas que eu não vejo. Né? Acontece um detalhezinho, o olhar vicia, né? E o quanto que isso é perigoso? Porque todos os dias chega produto ali, todo dia você produz alguma coisa que vai para a mesa de alguém. Então, quando que o verificador precisa de ter esse olhar, né? E assim, o verificador não pode também ser qualquer um. Olha, eu não posso verificar hoje, vai lá e preenche para mim, né? É isso mesmo. Tem que ser um compromisso, né? E aí a importância dessas verificações a gente percebe nas auditorias, sem dor de cabeça. Entendeu? Sim. Se as verificações elas estão realmente acontecendo como tem que ser, né, como está sendo, então quando a gente recebe uma auditoria, a gente tem menos dor de cabeça. É isso que a gente costuma, né, sempre fazer.
Não, pois é. E aí fica tudo mais simplificado, né? Você tem uma rotina ali mais simplificada e uma auditoria mais simplificada e sem risco, né? Eu falo que a gente mede a quantidade de problemas que você tem com devolução de carga e saque. Né, que tanto de gente que tem ligando para a minha empresa e reclamando do meu produto e quanto que eu tenho devolvendo as minhas cargas, né? Esse é o termômetro. E isso tem que ser medido. Eu não sei como isso é medido nas indústrias. Se existe um PAC para medir isso, para monitorar quanto que eu tenho de produto devolvido, quanto que eu tenho, como é que funciona isso? Porque realmente eu não sei. Lá na nossa empresa a gente trabalha com um índice de porcentagem, né? De acordo com a quantidade de produtos produzidos, quantos por cento eu tive de reclamação. Né? Quantos por cento eu já... Todas as reclamações são importantes, né? Eu produzi X tonelada, uma reclamação é importante. Mas quanto aquilo já acende um termômetro de que eu preciso de um alerta maior em cima daquilo. Então, a gente tem um índice de porcentagem de acordo com o que a gente produz e quantas reclamações possivelmente podem chegar. Eu lembrei agora que teve alguém que trabalha com essas avaliações de indústrias que falou que um dos pontos que eles medem para uma empresa ser comprada ou ser vendida, né? Assim, eu vou vender minha empresa. Um dos índices é esse, né? Quanto que eu tenho de reclamação? O que o SAC me diz? Né? Então, para você ver o quanto que é importante. E aí o SAC tem que estar diretamente ligado com o controle os processos produtivos, com o controle e a garantia da qualidade, né? Para que consiga identificar, né, algum problema que porventura acontece. Às vezes há uma reclamação do cliente sem fundamento, por isso que as conversas precisam estar bem ligadas. Sim, e que toda reclamação precisa de ser bem pontuada e não é só deixar o cliente satisfeito, assim, às vezes, o cliente reclamou de, não sei, um pote de requeijão que chegou lá com bolor. O que eu vou fazer? Eu vou só mandar outro para ele que não esteja com bolor. Só que não é isso, né? Eu tenho que investigar ali e descobrir o que aconteceu com aquele lote meu, se foi um problema de produção, se foi um problema de contaminação, se foi um problema de equipamento, né, de lacre, que na hora deu um problema, que infelizmente às vezes acontece, né? Então, assim, você tem essa responsabilidade de deixar o seu cliente satisfeito, mas principalmente de investigar o que aconteceu para... Sim, né, para ter a ação corretiva. E também identificar se realmente o problema foi nosso ou o problema foi no supermercado. Sim. Também tem isso, né? Muito bem lembrado, Yasmin, que é outra coisa que eu falo que eu lamento muito, porque a gente luta muito para poder manter temperatura de câmara fria na área de expedição, aí você vai carregar caminhão, você não pode garantir que suba 1 grauzinho, e aí quando chega lá no ponto de venda, eu mesmo já tive assim, a infelicidade de ver os depósitos, né, de supermercado, de atacadista, que fedia, de verdade, assim. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo lá com tanta exigência e o camarada aqui não é fiscalizado? Então, ainda tem isso, as temperaturas, eu falo que para o consumidor ele tem que ter essa consciência, né? Na hora de abrir o freezer, né, sentir ali que ele está frio mesmo, porque é um risco que a gente tem, que o consumidor tem. Isso mesmo, e é por isso que eu falo. A questão, mais uma vez, de responsabilidade técnica, porque todos esses estabelecimentos, eles precisam de um responsável técnico para garantir justamente, né, que o produto chegue de qualidade e permaneça no seu tempo de prateleira de qualidade, né? Então, esse acompanhamento também é muito importante. Às vezes você vê bebida, iogurte, já com estufamento lá na gôndola, porque às vezes não teve um resfriamento correto, né? Isso mesmo. E sobre o PSO, que é o Processo Sanitário Operacional. Ô Yasmin, explica pra gente o que é e qual que é a importância de executar com qualidade, né? Então, isso mesmo. O PSO, né, é um dos PACs que eu sou bem apaixonada. Não que os outros não me deixam apaixonada. Mas é porque ele é algo a ser monitorado desde lá da plataforma, né, do caminhão até a expedição. Então, assim, quando o caminhão chega à plataforma, eu tenho que observar a lavagem externa, tenho que observar tudo, tenho que olhar lá dentro, produção de queijo, produção de manteiga, temperatura de câmara. Então, assim, é um PAC, né, bem grande, que você passa o dia todo lá com ele, porque toda hora tem uma não conformidade, você tem que agir. E outra coisa, quando acontece uma não conformidade nesses PACs, são mais ações imediatas. Por exemplo, o caminhão chegou à plataforma sujo, não passou lá na barreira, né? Sim. E aí eu vou ter que esperar o caminhão voltar amanhã para lavar? Não, isso é uma ação imediata. Então,
o motorista, a gente tem que orientar, né, falar por que não passou, o que aconteceu. E aí ele tem que voltar lá para o setor de higienização externa, para depois voltar para a gente fazer todas as análises e estando tudo ok, descarregar. Aí acontecem, falando em prazos imediatos e prazos a longo, né? Gabi falou sobre plano de ação interno. Nós temos que ter também um plano de ação interno, porque quando a fiscalização chega, por exemplo, digamos que um piso aqui no setor de produção de manteiga quebrou ali. Eles vão observar isso, né? Vai dizer, a monitora da qualidade não observou isso? Não observei, está aqui no nosso plano de ação, estamos com a data tal para cumprir o prazo, entendeu? Sim. Mas também alerta outra coisa, não é porque a gente tem um plano de ação que pode ter um prazo, que a gente pode estender, tem um prazo, vou deixar um prazo de 6 meses, não. Temos também que, né, ser um prazo mais curto, que a gente saiba que dê para a gente fazer aquilo. Aí o que acontece às vezes? Os profissionais às vezes esperam um auditor vir, viu que está quebrado, às vezes viu que tem um ralo ali que não está escoando, né, rapidamente, mas aí falou, não, né, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois amanhã. Às vezes também é assim, até da rotina mesmo, né, não deu tempo ainda. A gente, às vezes, as indústrias não tem tantos profissionais assim com tempo, né? E aí, aí espera um auditor vir para falar assim, agora eu tenho que colocar aqui. Às vezes, a maioria dos pontos, né, de um plano de ação já estavam detectados ali. Sim. Mas não, vamos esperar o auditor vir e fazer um plano de ação de 24 páginas. E ainda para eu começar a executar num prazo muito mais reduzido do que eu poderia ter. E ainda correndo o risco, né, de dentro daquela não conformidade previamente já identificada, mas que não foi tomada nenhuma ação, piorar muito mais com o auditor, né? Porque o auditor tem esse feeling, né, esse olhar um pouco mais direto. Então, acaba que deixa de se importar em um momento oportuno para ter que fazer, né, no prazo estabelecido pela fiscalização. E aí, uma coisa bem importante, né, falando em manter as conversas, porque eu estou ali à frente do PAC, só eu posso ir lá no plano de ação e colocar essa não conformidade. Não. Gabi, ela pode ir lá, ela detectou alguma coisa, chega, corre no plano de ação, já para não acontecer esse fato do esquecimento e a gente na hora da auditoria, ser auditado por conta de algo tão simples que a gente já podia nos prevenir. O quanto que é importante isso, né? Eu fui lá, observei uma não conformidade e eu já vir aqui e anotar. Isso porque às vezes eu vou andar mais um pouquinho, eu vou observar tantas e depois eu vou esquecer de alguma. Mesmo, né? Isso mesmo. Você falou né, porque eu lembrei, você falou assim, por exemplo, chega um caminhão, né, e tem todas as regras lá, eu esqueci de lavar, ou eu tô com muita pressa, né, assim, as regras têm que ser seguidas, né, independente se está de noite, se está atrasado, se é né, feriado. se é feriado, se é final de semana, se é domingo à noite, se a minha equipe está cansada, né, as regras precisam ser seguidas. Nenhum processo, né, dos monitoramentos podem deixar de ser executado devido a algum né, qualquer fato, né? Eu cheguei muito tarde ontem e deixei de lavar o caminhão, né? Igual o CIP, né? Eu posso deixar de verificar porque era domingo à noite, né? Porque eu estava quase terminando meu turno, eu estava querendo ir embora rápido. Então, em relação à CIP, né? Também é algo muito importante. E aí, às vezes o prazo já está ali pertinho de vencer e a gente vai, já é daqui a meia hora. Mas tem que fazer. Não, mas vai dar tempo. E aí tudo se resolve, entendeu? Né, Gabi? É ficar no pé mesmo. Isso mesmo. Eu trabalho. Chega um caminhão sujo lá, né? Mas eu não posso. Né, às vezes é responsabilidade da outra indústria que era de ter lavado, aí chegou sujo na sua plataforma, porque era responsabilidade do outro. Ou o turno. Às vezes o turno tem isso. Mas o outro turno era que é para ter executado isso, ele não fez, eu não vou fazer. Não dá, gente. Não dá para esperar. A mesma coisa também os caminhões que chegam para carregar, né? Para levar o produto final também. A gente tem que verificar isso. Chega lá, ver higienização, ver estado de conservação, temperatura. Então, tudo tem que estar nos conformes. E aí, a qualidade, eu acho que em geral, geral mesmo, ela é sempre um pouco taxada como um pouco chata, mas que no final todo mundo fala assim, vocês é chata, mas você está certa. Não, e assim, é o que mede. Eu falo que vocês, né, é o termômetro ali. Do quanto de alto, né, de quanto que eu estou pagando de multa por ano a cada visita e o quanto que eu tenho de reclamação no meu saque, né? Então, não tem jeito, vocês vão ter que ser chato o resto da vida. Nem mostrar para as pessoas que estão vindo ocupar os cargos que ser chato não é
não é chato, né? Não pode ser, não pode ser, a pessoa não pode ter medo de cobrar. Né? Eu falo, olha, eu tenho que cobrar da minha equipe porque é ruim, né? Às vezes você tem uma pessoa que você tem um carinho muito especial ali na sua equipe e aí né? E aí você não, como que eu vou falar com a Gabi que ela não pode vir com um desodorante cheiroso de jeito nenhum, né? Então assim, é delicado, né? Como que eu vou falar com a Gabi para não usar aquele creme do cabelo que... Então assim, esses detalhezinhos, né, que são regras que precisam ser seguidas e não dá para eu deixar algum outro nível de relacionamento atrapalhar isso. É né? verdade. Mas quando a gente faz com que o colaborador entenda o motivo daquilo, eu acredito que fica mais fácil, né? Essa interlocução de você realmente fazer com que a pessoa entenda o motivo pelo qual você está chamando a atenção, porque realmente vai causar, né, mais na frente um problema maior. Mas realmente é muito difícil, até porque lidar com pessoas diariamente não é fácil. Assim, tem a questão do profissionalismo que precisa realmente vir em primeiro lugar. Não dá para deixar. Porque eu falo assim, como a gente lida com muita gente, você tem os relacionamentos que pode ser pai e filho, marido e mulher, irmão, né? Então, tudo isso precisa ser deixado de lado naquele momento ali, né? Eu não posso... eu gosto muito da Gabi, não vou brigar com ela. Eu não vou chamar atenção. Não é brigar, né, gente? É chamar atenção. E muitas das coisas também é a mudança de cultura, né? Sim. Tem também muitos funcionários que têm aquela mente mais fechada, tem aquela cultura em casa, então a gente tem que ir modelando, dizendo, não, olha, na indústria é assim, tem que ser desse jeito, esses hábitos é do portão para fora, e aos pouquinhos com a conversa vai se entendendo. Sim. Eu falo que o desafio você tem que ensinar as pessoas a lavar as mãos, né? É verdade. É muito engraçado isso, né? E a gente acha que sabe, você vai fazer uma análise lá e fala, vixe, não sabe lavar. E aí nos treinamentos, né? Às vezes quando começa nessa parte de higiene pessoal, lavar as mãos, escovar os dentes, fazer barba, ao depender, né? Às vezes eles olham assim, como que disse, eu digo, parece algo tão básico, óbvio, né? Básico, mas que o óbvio tem que ser dito. E vale ressaltar que a Yasmin, a função dela, ela faz blitz mesmo na entrada da barreira sanitária, para garantir que realmente as pessoas estão fazendo. Às vezes, tipo, troca de plantão, né, às 17 horas, e também na troca de plantão da madrugada, de vez em quando eu apareço lá. Sim. Aqui. Cartão vermelho. Agora tem um monte de gente fazendo cartão vermelho. Isso mesmo. Muito legal. E para vocês, quais são os elementos de monitoramento que, além de atender a auditoria, né, são indispensáveis no controle? A gente até falou do PSO, né? Você falou que você tem uma paixãozinha ali, a gente já sentiu isso, mas quais outros, né? Vocês sabem que são importantes de cumprir, não tem como não cumprir, né? Outros PACs, mas assim, falou, olha, gente, uma dica que eu dou para vocês, né, os gestores, a quem está ocupando o cargo de vocês, os outros laticínios, que não dá bobeira nesse aqui, não, porque vai dar ruim. Na verdade, não pode dar bobeira em nada, viu? Não, né? A gente vem falando aqui muito mais dos pactos voltados para rotina de higienização, voltado ao colaborador, mas a gente tem que lembrar também das questões de análises, né? Sim. Que a gente precisa estar inteiramente ligado com questões de calibração de equipamento, né? Às vezes a gente identifica uma não conformidade em uma amostra, por exemplo, que às vezes a falha é do equipamento, não é da própria amostra. E isso acontece demais, exatamente. E garantir, então, que o equipamento está sendo calibrado, né? Em externo ou interno, na nossa rotina interna. Quantas vezes no turno é necessário calibrar um crioscópio, por exemplo, né? Sim. Que é um dos que mais descalibram com facilidade. Sim. Né? E também garantir dentro do próprio PAC, né, das análises, que as coisas realmente aconteçam e não seja só papel, né, não esteja só todos os dados lá, todos conforme, todos dentro do que a legislação pede. Né, até porque é dentro desse mecanismo que a gente consegue encontrar as não conformidades. Né? O laboratório é uma equipe que precisa estar diretamente ligada a campo, né? Levando essas informações, né, de análises, quais são os resultados, e dentro da produção. Até porque é lá, após as análises, que a gente consegue ter uma noção de como está sendo o produto produzido, né? As análises, seja físico-química, seja microbiológica. Então, tudo isso também está dentro do programa de autocontrole. Uma vez eu ouvi uma seguinte frase, eu nunca esqueci, inclusive de um fiscal, que não existe PAC perfeito, né? Um fiscal, se ele chegar e pegar um PAC perfeito, algo ali está sendo... Entendeu? Porque como é que uma indústria roda 24 horas, por exemplo, você pega um PSO,
de higienização do colaborador, de farda, e está tudo correto, tipo o mês tudo todo. perfeito. Sim. De iluminação, durante o mês todo uma lâmpada não queimou, por exemplo, entendeu? Então são detalhes que... Não existe um PAC perfeito. É impossível que um laticínio seja perfeito, né? Sim, sim. Agora, o X da questão é essa, é você identificar o mais rápido possível e ir debelando ali aquela não conformidade. Até porque a gente resolve de um setor hoje, amanhã um outro setor tem um outro problema e assim, né? A gente vai seguindo. Então, a gente já até falou disso, né? Mas não é atender o PAC só como obrigatoriedade. Né? O quanto que os donos de laticínio, os gestores, diretores, né? Os empresários aí da área precisam entender que é a oportunidade que eles têm de controlar. Né? O que está acontecendo realmente no meu laticínio? É o jeito que ele tem de medir tudo, né? O que entra, o que sai, como é que está lá, medir os prejuízos, né? Com certeza. É como a gente falou no início. A gente leva em consideração que a fábrica não é um robô, né? E por isso que o programa é muito... O PAC é muito importante, né? A gente, às vezes, principalmente quem é dono de laticínio, tem essa visão de que precisa que a documentação esteja perfeita a título de uma auditoria, mas não entende o real motivo e a real função, o objetivo do programa de autocontrole. Como o nome já disse, é autocontrole. É justamente controlar todo o seu processo produtivo, né? Todos os seus itens, né, que são importantes dentro do processo de fabricação. Então, quando a gente tem um PAC que só serve para auditoria, ele realmente não funciona. E você também não enxerga, né, o seu rendimento, você não enxerga a sua qualidade, você não enxerga os seus problemas. Às vezes tem um problema ali maçante, mês a mês, e que não consegue resolver, né, que não consegue, às vezes, é justamente pela falta desse olhar mais clínico, né, dentro dos seus processos. E que com o PAC, com essa ferramenta, né, é mais fácil você conseguir, né, identificar, porque há todos os seus registros. O PAC ele não para. Enquanto vida a fábrica tiver, né, o PAC está ali funcionando, seja no setor que for. Desde a recepção até a expedição, o PAC precisa funcionar. Eu falo que, por exemplo, eu tenho produto químico. Às vezes um colaborador seu, ele pensa assim, se eu dobrar a dosagem... Porque às vezes a pessoa tem uma mania tão grande de limpeza, né? A pessoa quer falar, não, eu quero fazer muito bem feito, né? Eu não quero que a Yasmin chame a minha atenção, ao invés de eu pegar aqui 100 ml, eu vou colocar 200 ml, né? Então, assim, e aí, o que está acontecendo? Não, uma dosagem não vai não vai limpar mais, né? Você está causando prejuízo, né? Desperdício, né, do produto. Também eu falo muito em relação dos perigos químicos, né? E aí, se você não fizer também um enxágue bem feito, você vai causar mais prejuízo. Sim. Então, por isso que é importante controlar, né? Controlar quanto que eu estou gastando de cada detalhe, né? Eu sei que realmente, no final do mês, eu posso fechar ali. O que eu tive de despesa de produto químico, né? Eu sei que, não, sobrou tanto, o mês que vem eu já posso comprar um pouco menos. Ou, gastou demais, gente, o que está acontecendo? Né? Porque eu falo... E outra coisa que acontece, né? Se a produção termina meia hora antes, o pessoal da limpeza, aí que eles lavam mesmo. Aí, não, vamos lavar de novo. Então, isso acaba... Não significa que tem que ser assim, né? Não significa que tem que lavar demais, tem que gastar produto químico demais. Tudo é a dosagem correta. Isso mesmo, né? E levar para o colaborador essa concepção, né? E a Yasmin sempre fala, questão de tempo e temperatura, por exemplo, de CIP, né? Por que precisa, para uma higienização ser eficiente, aquela temperatura específica, né? O produto, ele já traz essa demanda e o colaborador precisa entender que é daquele jeito que precisa fazer, né? E que se a temperatura não atingir o que o produto pede, não é eficiente. Não vai agir, né? Então, assim, 70 graus, 90 graus, 50 graus é para ser seguido, né? Não dá para falar assim, não, eu acho que tá, hoje né? dá para fazer assim. Hoje Isso não. mesmo. Tem que ser aquele padrão. E em relação a colaboradores, né, voltando ao assunto de treinamento, deixar, gente, sempre tudo bem claro, porque o que acontece, quando chega, voltando para a fiscalização, né, existe fiscais e fiscais. Então, existe aquele fiscal que pergunta as coisas, você responde, né? Tipo, nós, como estamos mais à frente. Mas tem fiscal que eles querem ouvir da boca daquele operador. E aí, às vezes, ele vai falar assim, não, só hoje que eu estou fazendo assim. Ou então chega aí e fala assim, sim, como que é esse processo?
Ah, não sei não. Mandaram fazer. Assim. Mas por quê? Faz, mas não entendi o motivo de fazer. Eu falo assim, entendeu? Não sei se a palavra certa é sentido, né? Mas entender o sentido ali. Por que eu tô fazendo isso aqui, né? Tem que ter um porquê. As pessoas têm que. Eu falo isso, a gente tem que incentivar até isso com as equipes da gente. Elas falam, você entendeu o porquê que foi importante você todo dia fazer esse processo aqui, né? Passar essa água aqui Isso. nessa temperatura? E aí também o colaborador ele vai sentir a importância que ele tem na indústria. Isso mesmo. Né? Sim. Com a minha importância, que se eu fizer esse papel, eu estou evitando algo indesejável lá na frente. Igual eu falo assim, igual os equipamentos de proteção, né, individual. Às vezes ele usa só porque a Yasmin, né, vai ficar ali corrigindo. Olha, você está usando, como é que chama lá, o protetor auricular, né? Você está usando porque não, eu só uso na hora que a Yasmin chega perto de mim eu coloco, né? Então assim, tem que ter o porquê daquilo ali, né? Tá? Ele corre um risco, né, com os ruídos. Isso mesmo. Então é entender mesmo e eles falam, olha, gente. Pergunta, né? Pode perguntar. Você não entendeu? Se você não está concordando, fala para mim, por que você não concordou com esse procedimento que eu pedi para você executar? Isso mesmo. Né? Sobre gerenciamento de processos industriais, tem algumas coisas que vocês queriam compartilhar com a gente? Estão lembrando de algum detalhe? Não, a gente já falou um pouco mais no início, né, sobre essa questão de procedimento, né, do quanto é importante a gente realmente padronizar esse serviço e, mais uma vez eu falo, a importância da padronização, porque quando os dias são tranquilos, é fácil, né, a gente fazer o serviço, mas quando tem algum estoque a mais de leite, quando falta energia, precisa de gerador, então a gente sai um pouco do eixo e aí as coisas ficam muito mais difíceis, né? Então a importância realmente de manter o serviço padronizado, levar essa concepção também ao colaborador. Sim, sim. Você falou, né, até num outro ponto aí, falando assim, que o PAC ele é contínuo, né? Enquanto a fábrica tiver vida, o PAC está ali existindo. Olha, eu vou executar o PAC de 2022, agora acabou, não, pronto, não. Né? Todo dia, a cada minuto, você tem a fábrica está girando e tem PACs sendo executados ali, né? E pontos de monitoramento sendo observados. Então, assim, pensar que isso é para melhoria contínua, né? Quando que eu vou chegar no meu ponto ótimo que eu vou precisar de parar de monitorar os meus processos? Nunca, né? Porque todo dia o leite vai chegar de forma diferente, todo dia você tem um colaborador novo, todo dia você tem um equipamento correndo risco de dar algum, né, de dar algum problema, de precisar de manutenção. Então, não existe. É melhoria contínua de todos os processos, das pessoas, né? Hoje eu ensinei a cortar a unha. Amanhã eu vou ensinar a fazer a barba. Né? Então, não dá para... Acabou. Né? Acabou agora. Meninas, e sobre o PAC digital? Eu falo que eu né, tenho essa visão, que o PAC dá a oportunidade do tempo. Né? Eu falo igual vocês duas, por exemplo, tem um papel extremamente importante, tem essa consciência, mas às vezes falta tempo de treinamento, mais dedicação às vezes à equipe pela quantidade de compromisso que vocês têm de preencher planilhas, né? O quanto que isso demanda tempo. A gente até falou isso no evento, né? Análise sensorial, treinamento de analista. Eu tenho muito medo das análises subjetivas, né? Cloreto, até o alizarol, às vezes a pessoa... Porque eu falo assim, a gente não enxerga do mesmo jeito. Então, eu acho que... Porque eu falo assim, eu já vi isso com equipes que eu trabalhei. Eu acho que está positivo. Então, assim, meu Deus. Até para antibiótico a gente já viu isso, né? Às vezes os transportadores têm muita dúvida. Então, quanto que o tempo de vocês precisam ser dedicados a treinamentos? Né? Porque eu falo, quem que entende o porquê, quem que recebe um fiscal e quem que é responsável pela fábrica? Quem está ali na qualidade. Então, eu acho que... Eu vejo, né, que o PAC dá essa... se for bem feito, né? Se o sistema permitir que você execute ele realmente todo digital, né? Eu acho que assim como outros meios, né, do mundo digital, né, a modernização também chegou às indústrias, né? Chegou aos programas de autocontrole, né? E além da facilidade de economia mesmo de papel, né, mas a facilidade que o colaborador tem de registrar aquelas informações, né? Ele não precisa parar, às vezes está em um local
com um problema de umidade, né? Às vezes um cano estourou, eu preciso registrar, então eu já posso perder aquele papel, né? Estou na correria em setores diferentes, então eu preciso estar sempre ali com a planilha na mão, né? Então, assim, já é uma realidade, mas como você falou, o sistema precisa realmente atender a necessidade, né? Mais uma vez, assim como funciona com o próprio programa, né? Do laticínio. O que é que o laticínio realmente precisa e que o digital consegue, né? Otimizar o tempo, né? Porque no final é isso que a gente precisa. Dentro da rotina tão corrida, a gente precisa realmente otimizar, né, esse tempo. E o Pacto Digital, acho que está vindo para isso mesmo. Exato. Eu falo assim, economiza mão de obra, melhora a gestão de pessoas, atende melhor, com mais facilidade a fiscalização, padroniza o trabalho da equipe. Né? Você falou esse negócio das fotos, né? Então, assim, às vezes o turno esqueceu de avisar para o outro o que aconteceu. Então, se a pessoa tem facilidade ali, a gente, por exemplo, na Evomilk, nós temos o nosso PAC digital que vai começar a ser usado muito em breve. Então, assim, o PAC digital, né, da Evomilk, ele garante isso, né? Garante que você pode registrar ali e instantaneamente, né, o gestor, o verificador, conseguir agir de forma mais rápida, né? De forma mais eficiente, eu acredito. E outra coisa bem interessante também, que Gabi sempre sabe que eu estou sempre falando, é que o PAC digital, ele tem que dar oportunidade para você conseguir fazer um rastreio. Sim. Por exemplo, tá lá marcado na planilha de higienização industrial que uma queijomac foi cipada às 16 horas. Aí, no meu PAC digital, eu coloquei lá que queijomac cipada, assim, que horas? Sim. No seu PAC. Entendeu? Isso. Então, eu olho muito por esse lado. Isso mesmo. Sim. É porque ela fala isso porque a gente já viu alguns exemplos no mercado disso. Que você até consegue fazer o PAC no sistema, e aí eu sinto mas a falta disso. No final a gente só conseguia sincronizar no horário específico para todos. Ou seja, eu comecei a fazer o meu PSO, por exemplo, às 8 da manhã e vou finalizar às 3 da tarde. Então, quando eu ia finalizar para sincronizar, ficava todos no mesmo horário. E aí não funciona assim. Não né? funciona então, assim. É um muito ponto que eu... É muito importante que o digital venha, mas que realmente atenda a necessidade. Eu falo assim, o digital, e uma preocupação que a gente tem muito na Evomilk é o seguinte, não é só de transformar o papel num papel digital. Isso mesmo. De facilitar a vida do gestor no dia a dia dele ali. Com certeza. Né? De ficar realmente, de trazer eficiência, facilidade e rapidez para a produção, né? Para os PACs, né? De forma geral. Isso mesmo. Né? Não dá para falar assim, olha, eu vou ter um PAC digital só para atender a minha fiscalização. Não, eu tenho um PAC digital que me ajuda na minha rastreabilidade. Eu quero saber o que aconteceu, eu quero corrigir uma não conformidade que foi de meia hora atrás, que eu já estou aqui com ela na minha mão. Então é isso. Isso é uma preocupação que a Evomilk tem de facilitar a vida do gestor, né? Não de facilitar a vida só do auditor. Né? E a grande prova disso é que já existe o formato digital do PQFL, por exemplo. Sim, né? sim, que já sim. facilita muito a vida do técnico a campo. Né? Quando ele encontra os itens lá de fiscalização, né, do técnico, ele já tem uma facilidade maior em registrar essas informações, né? Tive um problema no tanque, então ele já lhe dá lá alternativas de que possivelmente qual problema ocasionou, né, o problema que você consegue enxergar lá. Então você consegue registrar foto do documento do produtor, então a gente não precisa ter, né? Eu vou perder o documento a boca, né? dele. O próprio produtor já assina lá o final da visita no próprio sistema. Então assim, já é uma realidade até do próprio Evomilk. Então é possível, né? É possível, exatamente. Eu falo assim, o pessoal tem muito medo, né, do digital dentro da fábrica, mas não tem diferença nenhuma, né? Igual a gente lida com produtor, com transportador e com técnico no campo, com o plano de qualificação. Todo executado, né, tudo no digital. E aí, o que você tem com isso? Só facilidade no seu dia a dia, né? Tanto para você fazer gestão da sua equipe, quanto para você fazer atendimento de uma auditoria. E o que você tem que ter para garantir que vai ser bom é um sistema, né, um software que realmente atende de forma eficiente ali no PAC digital, né? Isso mesmo. E o que nós temos que colocar na nossa mente é que o tempo está passando, as coisas eles estão evoluindo. Então, Exato. aqueles colaboradores, né, que eles não se adaptaram, infelizmente... Exato. A gente fala isso, o pessoal tem muita resistência. Não...
Faço de jeito nenhum. Se precisar de fazer isso aqui, eu vou embora. Então, meu amigo, manda embora. Né? Porque não dá, infelizmente, se você não quer ficar, não quer treinar, não quer evoluir, não quer se adaptar, pode ir embora. Isso, é verdade. Porque não dá, assim, infelizmente não dá. Não é o que a gente deseja. É claro que a gente quer que todo mundo, né, receba a tecnologia, né? E a oportunidade de crescer nesse segmento. Exatamente, também, eu falo né? assim, de crescer não é só ali na sua função, é da empresa, né? E isso serve para todo mundo, desde campo, porque hoje o produtor precisa se modernizar, abraçar as novas tecnologias dentro da sua realidade, como também na indústria, né? Acompanhar esse segmento. Não, e o quanto que o pessoal pensa assim, como é que eu vou fazer isso na minha fábrica funcionar? Você tem um transportador que usa o aplicativo, né, que faz toda a coleta do leite, todas as informações que precisa. Aí você tem um produtor que acessa todas as informações dele ali, né, igual a Evomil que tem o sistema que o produtor já acessa. Qualidade do leite, volume de leite, ele já pode ver as boas práticas com o resultado da qualidade do leite com os resultados da RBQL, ele já vê ali, meu CPP está alto, o que eu preciso de fazer? Então, assim, qual que é a dificuldade da gente levar isso para a fábrica? Treinamento e um bom sistema. Para mim é só isso. E aí, Gabi, eu queria que você comentasse, para a gente já ir finalizando, porque daqui a pouco vocês estão querendo me esguelar. A gente tem falado muito isso, né, Evomil, que um PQFL bem executado, ele ajuda muito no PAC, né? E eu queria saber a sua visão, a sua e a da Yasmin sobre isso. É isso mesmo. O PQFL é um programa de qualificação, né, para o produtor. Então, quem leva a demanda, quem elabora o plano de qualificação é o próprio laticínio, de acordo com a sua demanda, de acordo com as suas dificuldades. Então, se a gente consegue, né, manter um bom plano lá a campo, com certeza facilita o meu programa de autocontrole, né? Eu ouvi uma frase esses dias que dizia assim, que o programa de autocontrole, ele é executado em cima do que vem a campo. Né? Se você não tem matéria-prima, você não vai executar o seu PAC. Né? Então, quando a gente garante uma matéria-prima de qualidade, a gente garante, né, que as nossas taxas de CPP e CCS estejam, né, abaixo, o mínimo possível, dentro do padrão, claro, mas até abaixo, se a gente conseguir, a gente garante também executar um autocontrole muito melhor. Né? Visto que também é um desafio muito grande. Né? Não estou aqui dizendo que é fácil a gente acordar amanhã e conseguir realizar. Não, não é. Mas quando a gente consegue garantir isso lá fora, né? E além do PQFL, o Programa Mais Leite Saudável também está dentro disso, né? São programas criados, instituídos, para realmente garantir a qualidade do leite que chega, né, às nossas plataformas e garantir que o autocontrole rode com mais facilidade, né? Quando a gente garante uma matéria-prima de qualidade, né, essa ferramenta do autocontrole, é mais fácil a gente identificar, né? E também otimizar a nossa produção, que acho que é esse o objetivo de todo laticínio, né? Ter uma produção bem otimizada, né? Ter um ciclo maior de produção. Você facilita, né? Eu falo assim, você trabalha com mais tranquilidade, você garante que realmente o produto que você tá levando tem... Você pode colocar o selinho ali, né? Sem medo. E é isso, né? Eu falo que o programa de qualificação do fornecedor, né? O PQFL, ele facilita a vida de quem está lá na produção. Porque trazer um leite ruim para dentro da fábrica e o pessoal lá se virar para fazer alguma coisa com aquilo... Produção, faça milagre. Não é assim, milagre. Não e assim, por mais que às vezes até vira um milagre, né? Porque às vezes você até consegue fazer alguma coisa com aquilo, mas os riscos que você está oferecendo para todo mundo que está envolvido ali, né? Isso é bem maior. E os prejuízos, né? Que eu falo, o tamanho do prejuízo que é de rodar uma fábrica, de ter todo o custo de manutenção, de mão de obra, de CIP, de não sei o quê, de tudo mais, de energia, de imposto, com uma matéria-prima ruim, né? Eu não sei quanto que as pessoas estão medindo isso, mas eu acho que é uma oportunidade que o PAC oferece, que o PQFL oferece, e que o PAC tem que atesta, né? Confirma e atesta, e quanto que os controles podem te provar isso. Deixa eu provar aqui que não vale a pena eu trazer matéria-prima ruim. Né? Até mesmo saber quanto que eu estou gastando com produto químico, por exemplo, para processar um leite... Eu falo assim, de produto químico de limpeza, né? Quanto que eu estou gastando para fazer meu CIP ali com um leite ruim? Quanto que eu gasto para fazer com um leite... Né? Quanto que eu tenho de mão de obra para um leite ruim? Quanto que eu tenho? Né? Quanto que o controle, né, do rendimento ali é o PAC que ajuda a fazer isso. Isso, e levando à concepção de que esses dois itens de quantidade e qualidade precisam estar juntos. Né? Não adianta um laticínio querer captar
bem que não pode, diante da sua capacidade, e não garantir a qualidade desse leite. Né? É importante que o volume seja significativo, né? Porque fábrica parada não paga conta, mas que garanta também a qualidade desse leite que está chegando. Sim, sim. Exatamente. Então, eu falei, o PAC oferece essa oportunidade para os donos, gestores, né, das nossas indústrias do Brasil. Então, pessoal, né, vejam o PAC com bons olhos. Não acha que o pessoal da gestão da qualidade é só chato, enjoado, burocrático. Eles estão ajudando você a fazer controle ali do seu dinheiro. Não tem como medir se você não controlar. Isso mesmo. Meninas, para quem quer achar vocês nas redes sociais, onde vocês estão? Para quem quer pedir ajuda, pedir um socorro. Yasmin, me socorre aqui. Eu sou aqui do norte do Brasil e eu estou enfrentando essa dificuldade. Ai, que legal. Então, no Instagram, né? @yasmin.santana. Sim. E, Gabi? Então, é muito importante essa troca mesmo entre regiões. Sim. Né? Até porque cada um tem a sua realidade e acaba que os profissionais se ajudam. Sim, né? sim. Dentro disso. Então, eu gosto muito de ter troca com os profissionais, principalmente que vêm de outras realidades. Até porque o problema existe em qualquer laticínio, né? Então, é muito bom. Então, eu estou lá no Instagram também, Gabriele Gomes, _. É fácil de achar. E aí, né, às vezes nessa troca de conversa, o problema que você já passou, é o que eu estou passando. E aí, Sim. você pode me ajudar com E assim, e o quanto que você ter o controle ali, você tem os controles, né? Depois que você tem seus controles reais, eu falo assim, olha, mas eu achei que meu problema era proteína, mas meu problema não é proteína. Deixa eu ver em outras regiões, em outras fábricas, o que as pessoas estão pensando, né? Interessante isso. Isso mesmo. Tá bom? Aqui tem alguma coisa que eu não perguntei para vocês, que vocês gostariam de comentar? Não. Nada? Tudo bem. Tá. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada pela disposição, né? Muito obrigada a Yasmin, que passou uma noite inteira acordada, gente. Está aqui nessa manhã, gravando e colaborando aqui com o Papo de Laticínios. Mas muito grata, gente, muito grata mesmo. É uma oportunidade incrível, né? Eu já segui essa página, tá ao lado de Sara. Estou me sentindo realizada. Queria agradecer também, né, aqui a público o convite de participar do Papo do Laticínio e também agradecer a Sara e também o Tiago do Evomilk, que passaram essa semana aqui junto à nossa empresa da Natulact. Foi uma semana enriquecedora. Com certeza a nossa equipe não sairá da mesma forma de quando vocês chegaram, né? Então a gente agradece do fundo do coração a troca, os conselhos, o conhecimento, né, que vocês trouxeram lá da região de vocês aqui, né? Sergipe vai estar sempre de portas abertas e Nossa Senhora da Glória, que é a capital sergipana do leite, também vai estar sempre de portas abertas para vocês. Muito obrigada, meninas. E deixo aqui meu agradecimento à Universidade Federal do Sergipe, que nos recebeu com muito carinho, nos cedeu o espaço tanto para fazer o evento do Papo de Laticínios ao vivo e em cores. Sim. E cedeu o espaço para a gente fazer as gravações hoje do podcast. E ao vice-reitor Valdir, né, que foi super carinhoso, super receptivo. Fica aqui nosso abraço e nossa gratidão do Papo de Laticínios e da Sara Machado. Um abraço para vocês e até na próxima semana. E não esqueça de se inscrever lá no canal para vocês acompanharem um papo legal igual esse que nós tivemos aqui hoje e outros que a gente vai lançar semanalmente. Nós estamos lá no Spotify, estamos no YouTube. E siga nossas redes. Nós estamos no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, no Instagram, né, em todas as redes, no TikTok, tá Papo de Laticínios tudo junto ou Sara.machados. Um beijo para vocês e até breve.